Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este momento de estudo bíblico. Hoje eu dirigirei este momento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leocir, sou um dos que estão auxiliando aí na congregação, estudante do 6º ano, e hoje nós queremos então estudar um pouco o livro de Abacuque. Abacuque é um livro pouco abordado, pouco estudado. Durante o ano da igreja, só há um culto a cada 3 anos que temos um texto de Abacuque que aparece durante o momento de culto. E é justamente sobre esse texto de Abacuque, capítulo 1, versos 1 a 4, capítulo 2, versos 1 a 4, que nós queremos estudar neste momento, mas nós daremos também um panorama geral sobre todo o livro de Abacuque. Não é à toa que esses 2 recortes são feitos, porque eles mostram uma linha geral do que o livro nos traz. Então, antes de iniciarmos este momento, queremos fazer um momento de oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por nos trazer aqui, porque podemos estudar a Tua Palavra mais uma vez. Guarda-nos, Senhor, e guia-nos durante este momento de estudo, para que possamos aprender sobre o Teu amor, sobre o Teu cuidado conosco, especialmente sobre o livro de Abacuque, que nos ensina a lidarmos com a injustiça e com todas as dificuldades deste mundo. Por tua graça, nos acompanhe durante este momento, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, o livro de Abacuque, então, antes de entrarmos propriamente no nosso texto, nós vamos ter que dar, então, um panorama geral sobre este livro. Então, vou passar aqui alguns aspectos introdutórios. Primeiro de tudo, quem é o profeta Abacuque? Nós temos muito pouca informação. O livro dele nos traz poucas informações, e além do livro de Abacuque, nós não temos outras informações sobre o profeta. Então, não sabemos nada sobre seu passado, de onde ele veio, em que tempo ele viveu. Nós também, fora do livro, não temos essa informação. Mas o livro em si de Abacuque nos traz um pouco dessas informações. Então, Abacuque nos diz sobre ele mesmo, ali, sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, traz que Abacuque era um profeta de Deus. E por trazer esse título imediatamente ligado, profeta Abacuque, é muito provável que Abacuque, então, viveu como um profeta, diferente de alguns profetas que foram chamados a profetizar durante certos momentos de sua vida. Muito provavelmente Abacuque, durante toda boa parte da sua vida, foi então um profeta. E então é dito também no capítulo 3, oração. Então Abacuque, ele compôs ali no capítulo 3 uma espécie de salmo, que eram cantados os salmos, né? Então é um profeta cantor, um profeta músico, um profeta que tem alguns dons musicais. E se nós olharmos para o livro de Abacuque como um todo, veremos que ele tem uma estrutura que podemos chamar de litúrgica. O que eu quero dizer com isso? Vamos passar para o próximo slide e ali nós vamos ver. O livro de Abacuque, então, ele tem essa estrutura. Nós temos uma lamentação do profeta, depois uma resposta de Deus, depois nós temos novamente uma réplica, uma nova lamentação do profeta, e novamente uma resposta de Deus. Então, um livro com uma estrutura cadenciada, né? Depois dessa segunda resposta de Deus, temos então um discurso de condenação aos maus, e, por fim, uma conclusão disso tudo, que é essa do capítulo 2, verso 20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E depois segue uma oração do profeta em forma de canto, que é o capítulo 3. Analisando essa estrutura do livro de Abacuque, alguns já falaram que tem uma estrutura de um drama, parece um livro que é para ser interpretado no sentido teatral, ou uma liturgia profética. E isso se dá porque essa é a função do profeta. O profeta, ele representa a congregação, ele representa o povo de Deus diante de Deus e traz a resposta de Deus ao povo. Também apresenta a Deus seus clamores e traz a resposta ao povo. Em Abacuque nós vemos isso bem presente, bem delineado.
Então, indo propriamente ao texto, vamos ler, então, o trecho que pertence a esse recorte. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios são justos, e assim a justiça é torcida. E aí seguimos para o capítulo 2. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então este é o recorte, nós vemos que tem muitas informações difíceis de interpretar. Nós precisamos então estudar um pouco do contexto para entender melhor o que o profeta está falando. Então, o contexto da época era o seguinte, e diferente de outros profetas, nós não sabemos exatamente em que período Abacuque viveu, mas Abacuque nos fornece algumas informações no seu livro que nos ajudam a conseguir dizer em que época ele viveu. Então, qual era o rei que reinava, quando ele falou ao povo, como geralmente outros profetas trazem, no tempo de tal rei, no ano tal do reinado de tal rei. Abacuque não traz essa informação. Mas ele diz que era um tempo de violência, como vimos, de opressão, de discórdia, de distorção da justiça. Ele nos diz também, não nos recortes que nós trouxemos, mas nos versos 5 e 6 do capítulo 1, que Deus prometeu fazer algo que o povo não acreditaria mesmo que lhes contassem, que é levantar os caldeus contra eles. Os caldeus são os babilônios. Então, este período de violência, em que seria improvável que os babilônios se levantassem contra o povo de Deus, é muito provavelmente o período do rei Jeoaquim. Este é um rei que cometeu barbaridades durante o seu reinado, aconteceram muitas coisas ruins, foram anos de violência, de maldade, de impenitência, e os caldeus, os babilônios, eram um inimigo improvável a essa altura, porque quem dominava mesmo eram os egípcios. Então, muito provavelmente é este período que se vivia. Então, explicando o contexto, porque o profeta fala de tantas maldades que aconteciam. Por séculos, o povo que dominava a região que o povo de Deus vivia eram os assírios. Eles eram a grande potência do Oriente Médio. Mas a Babilônia conseguiu se libertar dos assírios um pouco antes deste período, em 626 a.C., e como profetizou o profeta Naum, os babilônios tomaram a cidade de Nínive, em 612, junto a outros povos, que eram os medos, e levaram assim ao declínio dos assírios. Mas assim que isso aconteceu, os egípcios, que eram uma grande potência, mais ao sul do povo de Deus, eles marcharam rumo ao norte com a intenção de impedir, então, o avanço dos babilônios e manter essa terra sob o domínio deles, então, dos egípcios. E por causa da força militar que o povo egípcio tinha, eles tiveram sucesso por muitos anos, e Judá, então, ficou sob o domínio dos egípcios. Mas agora, então, Deus promete levantar os babilônios para executar juízo e servir de disciplina ao povo de Deus. Então, para terem uma visão, mais ou menos, de como era isso, nós vemos aí neste mapa os assírios ali em cima, os babilônios atrás. Então os babilônios conquistaram essa região da Síria, mas o Egito ali, os egípcios subiram e conquistaram a região onde mora o povo de Deus, que é ali Canaã, onde está Jerusalém, Tiro, Megido. Então nessa região ali está o povo de Deus, que ficou sob o domínio egípcio, e agora Deus promete levantar os babilônios. Então,
Antes de estudarmos especificamente o nosso texto, vamos falar então sobre o livro no geral, sobre toda a mensagem do livro. Nós podemos dizer que a grande temática que o livro nos traz é o problema do mal, como que nós lidamos com o mal que acontece contra nós. Nesse sentido, ele é muito um complemento ao livro de Jó, né? Uma contraparte ao livro de Jó. A Jó acontecem diversas coisas muito difíceis de lidar, né? De perder a saúde, perder os filhos, perder todas as posses. E aqui também nós vemos o profeta então sofrendo, vendo o povo sofrer injustiças, maldade, violência, e então o profeta clama. E a pergunta principal que Abacuque parece querer trazer a nós é por que e até quando o mal iria prosperar naquela situação. Mas aí a resposta que Deus apresenta a Abacuque não é aquela que ele esperava. Deus promete julgar a maldade que estava acontecendo do povo, levantando então os caldeus, os babilônios, contra o povo de Judá, causando destruição e morte. Então, a resposta de Deus a Abacuque, a primeira resposta, não resolve a questão do profeta e ainda piora muito, eleva a um nível muito pior tudo aquilo que ele já estava sofrendo. E aí, então, vem Abacuque a sua segunda queixa. Então, os ímpios de Judá seriam julgados com um instrumento ainda mais ímpio, ainda mais mau. Então, como Deus santo que é, poderia tolerar este ato traiçoeiro? Como poderia permitir que um povo ímpio devorasse aquele que é ainda mais justo do que ele? Então, julgar a maldade de Judá com um instrumento ainda mais ímpio. Como tal inimigo prosperaria? Como Deus permitiria isso? E Abacuque, então, depois de apresentar a sua segunda queixa, ele assume o seu posto de vigília, aguardando uma resposta de Deus. E a resposta vem, então, no capítulo 2, esta que lemos. Então, a solução última para o problema do mal, aos nossos olhares humanos, de Abacuque, ela pode parecer demorada, mas Deus pede, então, que o profeta espere em fé, porque a palavra de Deus não tarda, não falha. E esta é a grande resposta, então, à questão que Abacuque levanta. Até quando, Senhor? E aí Deus responde, em meio às aflições deste mundo, o justo viverá por sua fé. Nós devemos aguardar em paciência e confiar em Deus. E aí, depois de pronunciar algumas consequências aos que agem com injustiça e impiedade, que adoram a ídolos em vez de adorar a Deus, são palavras vindas de Deus em seu santo templo, o profeta conclui que toda a terra se cale diante do Senhor. Essa é a primeira conclusão do livro, que introduz, então, para o salmo final, o canto que desfecha o livro de Abacuque. Então, nesse salmo final, nós vemos a súplica do profeta de que Deus torne conhecida a sua obra, de que assim como o profeta conheceu quem é Deus, assim também o povo possa conhecer. Que eles saibam, então, que o Senhor Deus é poderoso contra as nações, que Ele tem a vitória final, que Ele resgata o seu povo dos inimigos. E essa vitória, então, não é uma vitória apenas futura, que o povo aguarda, mas é uma vitória que é realizada em atos concretos, que Deus traz já hoje, já agora, embora parcialmente. E que é uma vitória que é celebrada pelo povo de Deus antecipadamente. Ela é celebrada especialmente nos momentos de culto em que adoramos ao nosso Deus, em que recebemos também o sacramento. Então, pode-se dizer que esse salmo, ele encena o ato salvífico de Deus. Então, ele nos traz essa ação de Deus em resgate do seu povo e comunica isso ao povo de Deus. Então, inicialmente, esse salmo foi composto com expressão de fé do profeta, né, do salmista, nesse caso. E o profeta, só que essa expressão, então, ela é trazida em forma de salmo, porque é a expressão para todo o povo de Deus, para que o povo cante e jubile sobre este Deus que o salva, mesmo em meio às dificuldades, para que saibam que Deus age. Então nós temos, ao final deste salmo, a reação do profeta diante de tudo que ele ouviu sobre o poder e o agir de Deus.
E ali ele diz: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ele entendeu, então, que deve aguardar em fé em meio às aflições. E aí, fechando com chave de ouro, o profeta resume a sua vida vivida sob a fé. E este é talvez um dos trechos mais conhecidos, juntamente com o justo viverá pela sua fé, um dos trechos mais conhecidos do livro de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Então é assim que fecha o livro de Abacuque. E queremos então agora olhar para o texto de Abacuque em maiores detalhes e veremos o quanto ele é rico. Agora que nós temos uma noção geral de como esse texto caminha, fica mais fácil de nós o estudarmos parte a parte. Então, começando ali do primeiro versículo, o nome Abacuque, geralmente o nome dos profetas, ele tem um significado muito claro. Então, um significado de que Deus é fiel, um significado de que Deus cuida do seu povo. Já Abacuque parece ser um nome de origem estrangeira que não temos um significado certo. Então, tão pouco nós conhecemos o profeta que nem mesmo o seu nome nós sabemos o significado. E, como eu disse antes, então, como chama ele de profeta, parece indicar uma posição oficial que ele tinha durante a sua vida, assim como Ageu e Zacarias também têm este tratamento. E o livro começa, então, sentença revelada, ou revelação, fardo, e são dois termos que pode significar, né? O termo é massá no hebraico, e ele pode significar essa revelação de Deus, essa resposta de Deus, ou pode significar um fardo, ou levantar um fardo, levantar a voz também. E neste sentido de fardo, que também parece casar muito bem com aquilo que o profeta vai clamar, ele pode se referir, então, a um fardo que o profeta viu enfrentando e agora ele precisa expor. E usado dessa forma, ele geralmente indica uma mensagem que virá de juízo, de destruição, que o profeta, então, vai ter que entregar. E é justamente o que nós vemos durante o livro de Abacuque. E aí, então, segue: até quando, Senhor, clamarei por ajuda e tu não me ouvirás? Gritarei a ti violência e tu não salvarás. Percebam que Deus é o objeto de censura de Abacuque. Abacuque está criticando o próprio Deus. É difícil nós vermos isso, né? Como que ele, como criatura, está se achegando ao próprio Deus e dizendo: Senhor, tu não estás me ouvindo, tu não me salvas. Até quando isso vai acontecer? Mas nós vemos que este é o clamor que está no coração do profeta. E ele expõe isso a Deus. Então, para o profeta, o pecado de Judá, todas as atrocidades que estavam acontecendo eram tão evidentes e tão terríveis que o nome de Deus estava em jogo, que Deus não poderia ficar parado. Então, o profeta clama a Deus, invoca a Deus. E esta é a mesma situação de violência, opressão e anarquia que angustiou o profeta Jeremias. Ele tem, inclusive, todo o livro de lamentação de Jeremias, trazendo todo esse contexto de sofrimento. E aqui Abacuque, então, também clama. E depois ele segue: por que me causas ver a perversidade e olhar para o mal causado? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há conflitos e se levantam discórdias. Então o profeta, ele é enfático, ele usa um paralelismo de sinônimo, ele repete as coisas, né? Ele diz: ver a perversidade, olhar para o mal causado, destruição e violência, conflito e discórdia. Porque o profeta quer pintar esta imagem de que ele está vivendo todas essas dificuldades, então ele usa uma linguagem poética para enfatizar isso. E nós precisamos lembrar que, então, essa violência que o profeta fala, essa injustiça que ele fala, não é algo distante, mas é algo que estava ali próximo dele, que ele estava vendo o povo sofrer. E nós, então, olhando
para o período que isso aconteceu, do rei Jeoaquim, nós vemos todo tipo de comportamento imoral que a Bíblia nos traz que aconteceu naquela época. Assassinatos, roubos, fraudes, corrupção, estupro, traição, julgamentos que eram comprados pelos poderosos. Então, era um momento de muitas atrocidades, de fato, que estava acontecendo, e por isso o profeta precisa ser enfático a pintar essa imagem daquilo que estava acontecendo. E aí ele segue: por isso a lei enfraquece e a justiça não se manifesta de modo duradouro, pois os transgressores cercam os justos, de maneira que se manifesta uma justiça distorcida. Então, a justiça não acontece. Isso é o que entristece o profeta e ele precisa clamar. Então, diante da distorção da justiça, o profeta parece clamar, parece esperar uma dupla ação de Deus. Primeiro, uma justiça em defesa daqueles que ainda permaneciam justos, permaneciam nos caminhos de Deus, seguindo a Deus, e um clamor pela justiça contra os perversos, que Deus agisse contra aqueles que estavam fazendo mal. E aí uma pergunta que eu trago: esse é o nosso clamor? Nós apenas clamamos para que os justos, para que o povo de Deus, para que aqueles inocentes sejam defendidos por Deus? Ou nós podemos também clamar para que haja justiça, para que aqueles que fazem o mal sejam levados à justiça? E nós vemos aqui no profeta Abacuque que o clamor do povo de Deus pode ser muitas vezes um clamor, inclusive, que luta contra Deus, que não consegue entender por que Deus está permitindo a injustiça, mas que justamente coloca isso nas mãos de Deus, em oração, que pede a Deus que interceda e que confia em Deus. E que também não fica simplesmente parado, mas que, então, intercede e busca agir por essa justiça. E se nós trouxermos para o tempo de hoje, corrupção, perversidade, opressão, violência, conflito, assassinato, roubo, fraude, estupro, traição, julgamento comprado, isso é o que acontece ainda hoje. Hoje não é muito diferente daqueles dias. Talvez nós não vivemos mais naquele momento de guerra, de opressão de povos estrangeiros, mas ainda hoje há muita injustiça. E situações absurdas às vezes acontecem bem do nosso lado. Muitas vezes nós ou fechamos os olhos para isso, ou não nos damos conta que isso está acontecendo. Então, o que nós devemos fazer diante dessa situação? O que nós vamos fazer? Vamos clamar a Deus? Vamos orar a Deus para que isso melhore, para que Deus haja, para que o povo conheça o amor de Deus? E vamos também buscar a justiça? Então o profeta clama: até quando, Senhor? E este é um clamor que nós vemos também no livro de Apocalipse, em que temos o relato lá em que aqueles que estão debaixo do altar, aqueles que foram resgatados por Cristo, clamam: até quando, Senhor, essas atrocidades vão acontecer? Até quando? E assim também nós vemos no Salmo 74:10, um clamor a Deus de até quando. E é importante notar aqui que de certa forma, uma dificuldade de entendermos até quando nós vamos precisar sofrer, até quando os inocentes vão precisar sofrer, mas mais do que isso, é um colocar nas mãos de Deus. É se dirigir àquele a quem se confia. Nós dirigimos este clamor a Deus, nós oramos a Deus por isso. Então o profeta clama porque sabe que Deus é o Senhor de tudo. E a injustiça, então, é algo que dói no seu coração, que ele precisa falar, ele precisa clamar. Então também nós somos incentivados a levar a Deus as nossas aflições, as aflições de todo o povo em nossa época, para que assim nós coloquemos tudo isso na mão de Deus, para que assim nós saibamos que isso está na mão de Deus. E assim, ainda que indignados e sem entender o motivo de sofrimento e da maldade, nós buscamos a Deus e colocamos em suas mãos. Logo em seguida a este recorte, então, vou ressaltar alguns pontos que vão além deste texto 1 a 4, mas que é importante nós entendermos, então, para entendermos o livro como um todo. Logo em seguida, como já foi dito, vem a resposta de Deus,
que não é nada confortante ao profeta, que é a promessa de levantar os babilônios contra o povo de Deus. E ali é dito, uma nação cruel e impetuosa. E por que Deus levantaria? Para se apoderar de moradas que não são suas. Serão inimigos pavorosos e terríveis, que impõem a sua própria dignidade e que viriam então para fazer violência. Mas essa resposta de Deus conclui também com um alerta. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Então Deus levantaria os babilônios, mas ele uma mensagem de juízo e condenação. São culpados estes cujo Deus é a própria força. Deus permite e usa instrumentos maus para fazer a sua obra boa. E o profeta, após essa resposta de Deus, apresenta então a sua réplica e o segundo lamento. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, tu puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Então o profeta parece compreender, não, está tudo nas mãos de Deus. Mas logo em seguida ele segue, tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então tolera os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? O profeta aqui parece confiar em Deus e ainda assim não entender, se sentir indignado com isso. E esta pode ser a nossa situação. Aqui no livro de Abacuque nós aprendemos que a vida cristã ela não é em linha reta, ela não é algo que simplesmente só coisas boas vão nos acontecer, mas nós temos que confiar em Deus, confiar que está tudo nas mãos dele e que ele fará tudo da melhor maneira. O mal ainda assim vai nos indignar, vai nos causar frustração, vai nos fazer não entender, mas nós confiamos isso a Deus e oramos. Em nossa indignação não buscamos nos afastar de Deus, mas oramos a Deus por essas coisas que nos acontecem. Então, Abacuque traz a sua censura a Deus, e Deus o responde com uma realidade ainda mais terrível. E aí vemos então Abacuque que, embora confie em Deus, tu és Deus desde a eternidade, não morreremos, ele não considera justa esta ação de Deus, porque os perversos triunfariam sobre os que são mais justos do que eles. E ele torna então a clamar, indignado. E é este clamor, então, que vem em seguida. E aí o triunfo do mal, então, é algo que perturba todos nós. E a única resposta que nós temos diante deste mal que nos acontece é aquela que virá logo em seguida, no capítulo 2. Outra coisa que o profeta ali fica indignado é que Deus usaria um instrumento mau. E nós também, muitas vezes, nos indignamos com isso. Às vezes, um policial mau, um juiz mau, um político corrupto, ou mesmo nós fazendo uma maldade. Deus ainda assim usa, transformando isso em bem muitas vezes. Deus permite que este mal aconteça. E nós não entendemos e não temos explicação porque Deus é Senhor e não nós. Mas isso tudo continua nos perturbando. Mas o que nos consola é que Deus continua sendo o Senhor. É Ele quem está por detrás de tudo. Ele continua tendo a história da humanidade em suas mãos. Então, Deus permite que hajam instrumentos maus, hajam pessoas más, mas ainda assim Ele faz uso disso para o bem e para a salvação de muitas pessoas. E agora, então, entramos no capítulo 2. Depois de ver, então, a primeira crítica do profeta, apresentando então a injustiça que estava acontecendo, a violência, depois a resposta de Deus que levantaria os babilônios, agora a nova crítica do profeta, porque permite um instrumento mau para trazer justiça, e agora então o profeta assume o seu posto de vigília. Ficarei no meu posto de vigília e assumirei posição no meu forte, e vigiarei com expectativa para ver o que Deus me dirá, o que trarei de volta sobre a minha acusação. Então, aqui a figura é aquela do atalaia ou do sentinela.
Então, as cidades do povo de Deus e daquela época, durante muito tempo, elas tinham, então, um posto de vigília na entrada e na saída da cidade, para ver se os inimigos ou qualquer pessoa, quem estava se aproximando. E o profeta parece recorrer a esta imagem ao trazer isso, que ele vai assumir o seu posto de vigília, a sua torre de vigília, e assumir, então, posição ali, e vigiar com expectativa, aguardando o que Deus vai trazer para ele. Então, essa imagem de esperar com expectativa. O vigia, ele precisa estar naquela torre muito atento a todo momento, esperando aquilo que virá. E assim também o profeta, depois de trazer a sua queixa a Deus, ele aguarda a resposta de Deus. E daqui nós podemos também aprender sobre a nossa vida. Nós, muitas vezes, oramos a Deus, mas não descansamos nisso, não deixamos isso nas mãos de Deus. E aqui nós vemos que o profeta, ele espera em Deus com expectativa. Ele deixa isso nas mãos de Deus e agora, então, aguarda que Deus lhe traga uma resposta, confiante de que Deus fará aquilo que é mais sábio. Neste caso, em se tratando de um profeta, ele aguarda a visão de Deus. Mas nós, em nossa vida, nós podemos orar a Deus e aguardar que ele responda a esta oração. E assim, nos voltar sempre a Deus diante da dificuldade. E aí, então, o Senhor, assim, no Antigo Testamento, o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, a torne clara sobre as tábuas, para que a leitura dela flua. Ou como diz a tradução da Nova Almeida, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, Deus pede que Deus não apenas fornece uma resposta a Abacuque, que ele dará agora em seguida, mas ele pede que Abacuque escreva isso em tábuas para que fique bem claro. Então, em tábuas bem grandes, para que qualquer um que esteja passando consiga ler aquilo que será dito. Então, para que a profecia deveria ser exibida de forma que todos possam ler. Então, é algo importante que Deus trará agora como resposta. E aí Deus continua dizendo: pois a visão ainda é para o seu devido tempo. Ela se apressa para o fim e não frustrará. Mesmo que demore, espere nela, pois certamente chegará, não tardará. Este termo ali de frustrar, para dizer que essa visão se apressa para o fim e não frustrará, vem do verbo mentir, usado no modo intensivo, que é o piel no hebraico. E mentir no intensivo, então, é iludir, enganar, decepcionar, trair. Então, o que Deus está dizendo aqui é que essa visão dele, essa visão que ele trará, não trairá, não iludirá. É uma visão que ela é certa, ela não há possibilidade de que ela falhe, de que ela frustre. E aí, então, diz, mesmo que demore, espere nela, pois certamente chegará, não tardará. Então, Deus é enfático aqui a dizer: suas palavras não falhariam, elas certamente se realizariam. E aqui nós podemos refletir, será que isso vale apenas para essa visão que Abacuque teve, ou vale para toda a promessa e palavra de Deus? A palavra de Deus, como um todo, ela não falha, ela não tarda, ela não nos trai, ela certamente se realiza. E é por isso, então, que nós podemos confiar nas palavras de Deus, porque elas são palavras fundamentadas no próprio Deus. E Deus não há de nos decepcionar, de nos desapontar. E aí segue: eis o negligente, sua alma não está reta dentro dele, mas o justo viverá por sua fé. Este é um dos versículos mais conhecidos, depois muitas vezes citados por Paulo. O justo viverá por sua fé. O termo aqui é o termo amuna, que vem da mesma raiz que nós temos a palavra amém. Amém, que significa verdadeiramente. E este termo, então, ele é usado com um significado bem amplo, um significado que pode ser de fé, pode ser de firmeza, de confiança, também pode ser de credibilidade, de confiabilidade. Mas aqui neste contexto, por tudo aquilo que o profeta nos trouxe, nós podemos saber que ele está falando de fato da fé, que o justo viverá por sua fé
nas promessas de Deus. E nós podemos saber disso por tudo que o profeta já nos trouxe, né? O profeta está falando de sua dificuldade em meio à injustiça, de conseguir lidar com tudo isso, de conseguir seguir caminhando, e espera então uma resposta de Deus, e Deus então diz: olha, o justo vive pela sua fé, aguarde nas minhas promessas, as minhas promessas que não tardarão, não falharão. Então, este é o grande contexto deste versículo, e depois nós então falaremos um pouco mais dele, mas então nós vemos que começa a mensagem falando sobre o negligente, ou o orgulhoso, como traz outras traduções, e aí, a princípio, nós ficamos sem entender, tá, do que isso está falando. Mas então vamos continuar a leitura. Aqui falou então o negligente, a sua alma não está reta dentro dele, e aí segue: como o vinho é traiçoeiro, assim é o homem orgulhoso. Ele não se contém. Como se alarga o mundo dos mortos, assim é sua alma. Ele é como a morte, que nunca se farta. Ele acumula para si todas as nações e junta para si todos os povos. Não é fato que cada um desses povos adotará contra ele um provérbio e um enigma em tom de zombaria? Eles dirão. E aí segue uma série de ais, de reprovação contra este orgulhoso, traiçoeiro. E quem seria este orgulhoso, traiçoeiro, negligente? Bom, uma coisa que nós podemos saber é como o profeta está usando bastante um paralelismo. Ele fala uma coisa e repete em seguida. Nós sabemos então que este negligente está em oposição ao justo. E nós sabemos então pelo complemento, paralelismo de sinônimo, que o negligente é aquele cuja alma não está reta dentro dele. Então, o negligente é aquele que está agindo de forma errada contra Deus, com injustiça, com orgulho, querendo conquistar todas as nações. Quem seria esse? Seria o próprio povo de Deus? Ou seriam os babilônios? E é difícil nós dizermos pelo contexto, mas muito provavelmente essa mensagem se refere especialmente, sim, àqueles povos que agora estão causando injustiças, mas também entre aqueles do próprio povo de Deus que estavam cometendo injustiça. Então, Deus dirige essas palavras de condenação a eles e então coloca do outro lado o justo, aquele que confia em Deus, que é justificado por Deus. Este continua vivo pela fé. Este vive em meio a essas aflições pela fé. Enquanto que ao arrogante, orgulhoso, negligente, aí vem então o discurso de condenação de Deus. Ai daquele que acumula para si o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens adquiridos de forma indevida. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e injustiça. Ai daquele que age traiçoeiramente para tirar proveito dos outros. Daquele que faz pedidos a ídolos feitos por mãos humanas. Então, todos aqueles que agem dessa forma recebem a reprovação de Deus e têm o seu julgamento. Então, nós podemos dizer que o grande núcleo da mensagem de Deus aqui não é essa, ela faz parte disso, né? É principalmente a mensagem de que o justo viverá pela fé em meio às aflições. Este é o cerne da resposta de Deus. Mas a continuidade dessa resposta, essa reprovação àqueles que fazem mal, continua, então, trazendo a mensagem de Deus. O justo vive pela sua fé, e aquele que é arrogante receberá o julgamento de Deus. E aí depois, a oração do profeta no capítulo 3 também enriquece esse significado, do que significa, então, o justo viverá pela fé. Então, a mensagem geral que Deus traz no livro de Abacuque é: aquele que é arrogante, ele não se contém. Ele quer sempre conquistar, ele quer sempre fazer o mal, ele quer sempre mais. Mas ai dele, porque ele atrai para si o juízo de Deus. Ele se apega a falsos ídolos que nada podem fazer, que são vazios, enquanto Deus, este é verdadeiramente presente, e ele está em seu santo templo. Ele está ali onde prometeu estar. E agora, então, toda a criação deve se calar diante dele. E aí, então, a criação se cala para ouvir aquilo que o profeta diz sobre as suas obras no capítulo 3.
E ali o profeta então nos traz que Deus tem a vitória e salva o seu povo. E ele salva o seu povo não um salvar futuro que apenas vai se tornar concreto no fim dos tempos, mas ele salva já antecipadamente. Deus sempre age em meio ao seu povo, o auxiliando e o salvando. E aí, o povo de Deus espera em silêncio. E esse esperar em silêncio, como vai ser trazido no capítulo 3, no Salmo do profeta, ele dói nos nossos ossos. Mas ainda que a figueira não dê frutos, ainda que tudo pareça perdido, ainda que não vejamos a bondade reinar, é em Deus que temos a nossa alegria e salvação. E nós, então, vivemos esperando nele pela fé. Então, isto é o justo viver pela fé. É confiar nas promessas de Deus. Então, novamente, aqui este segundo clamor do profeta, ele se dirige a Deus, embora ele não entenda porque Deus permite que um instrumento mau, ainda pior, julgue o povo de Deus. Mas, mesmo que não entenda, ele dirige a Deus o seu clamor e assume, então, sua torre de vigília, seu lugar de vigília, aguardando a resposta de Deus, ainda que a sua dificuldade seja com o agir do próprio Deus. E aqui, quanto ao orgulhoso, ao negligente, não basta nós olharmos para os outros e vermos neles essa negligência, este orgulho. É importante nós entendermos que nós também muitas vezes somos orgulhosos, imprudentes, insaciáveis naquilo que queremos, traiçoeiros, voltados para os próprios desejos. Esta é a atitude de cada ser humano pecador desde o seu nascimento. E Deus apenas, então, muda o nosso coração para que nós façamos isso de forma diferente. Então, é por graça de Deus que nós não agimos assim. E quando agimos assim, nós temos que reconhecer o nosso pecado e saber que Deus, ele não gosta da injustiça, ele não tolera a injustiça. Mas se nos voltamos a Deus e clamamos a Ele, Ele nos ouve. Todo aquele que não é declarado justo diante de Deus, vestido de Cristo através da fé, permanece perdido neste caminho. Então, saber que as injustiças acontecem não deve apenas nos levantar contra aqueles que praticam injustiça, querendo apenas que eles sejam julgados. Este clamor de justiça é bom, mas nós também temos que pensar que essas pessoas também necessitam da salvação. Elas também precisam ser alcançadas por Deus. Quanto ao versículo, né, de o justo viverá pela fé, Paulo, ele muitas vezes traz este versículo e ele foca, então, na justiça que nos é dada por meio da fé, que é a justiça de Cristo. Já aqui, o foco do profeta parece ser outro, parece ser o viver nesta fé que Deus nos dá e que nos torna justo, e viver, então, nesta fé firme nas promessas de Deus. O povo de Deus, então, mesmo sabendo que viria essa disciplina por meio dos babilônios, que eles sofreriam, ele ainda assim poderia viver confiando nas promessas que o Senhor faz, sabendo que tudo estaria nas mãos de Deus. Então, tanto aquele povo naquela época, como nós hoje, todos os crentes podem viver na certeza de que o Senhor é fiel às suas promessas, e mesmo em meio às aflições, seguir confiando em Deus. E aí, então, trazendo um panorama geral e um fechamento a este livro, Abacuque, ela é dirigida primeiramente ao povo que viveu naquela época, naquela situação, e aí então fala desse julgamento que viria por meio dos babilônios e o julgamento de Deus aos babilônios e a todos que praticavam injustiça. E então nós temos num primeiro nível essa profecia que é dirigida para o povo daquela época, para consolá-los. Mas num segundo momento, esta profecia também é para todos os crentes de todas as épocas, porque fala que diante do mal e da injustiça, Deus, então, nos responde, nos traz a sua palavra, mostrando que ele permanece rei, que ele permanece presente conosco ali onde ele prometeu estar, e que podemos viver em meio a essas situações esperando em fé, confiantes nas promessas de Deus que não tardam, que não falham.
E ainda, se olharmos mais a fundo, nós podemos ver que esta é a situação do mundo caído em pecado. Que, então, a promessa de Deus, ela é enviada a este mundo, e este mundo, então, aguarda em fé. Ainda que pareça demorado a todas as criaturas, e mesmo que a justiça não floresça, a salvação certa, que não falha, que é a salvação em Cristo, foi prometida e consumada na cruz. E desde já, então, a criação pode se alegrar. Então, sabendo que Deus cuida de nós em meio às aflições e que Ele prometeu nos salvar, então nós agora olhamos para o panorama maior da Bíblia, da promessa de salvação que há em Cristo, e podemos ter a certeza plena desta salvação. E aí, então, nós vemos muitos aspectos de julgamento, de lei, e muitos aspectos de evangelho, de boa notícia de Deus para nós, que aprendemos no livro de Abacuque. Então, nós temos aqui, então, uma oportunidade para aprendermos sobre o orgulho, sobre a distorção da justiça, sobre a violência, a opressão, as discórdias, as brigas, idolatria, e também a realidade do pecado, que é o que trouxe tudo isso, né? Saber que nós somos pecadores. Nesse livro, então, nós temos essa imagem bem clara, pintada, da nossa situação de seres humanos caídos. E nós somos, então, também aqui exortados a trabalhar por essa justiça, a não apenas clamar a Deus, mas também ali onde Deus nos colocou, agir em amor para que essa justiça, ainda que incompletamente, imparcialmente, ainda que dependente de Deus, das mãos de Deus, pois Deus é quem traz a verdadeira justiça, nós fazemos, então, a nossa parte como filhos renascidos de Deus. E nos ensina também a esperar com paciência. E o evangelho é que, mesmo que pareça demorar, as promessas de Deus certamente se cumprem. Elas não tardam. Nós podemos esperar no Senhor porque nele nós temos a certeza da salvação. E essa certeza nos é dada por meio da fé. Deus não nos faz um monte de exigências penosas para que então Ele possa nos salvar. Não, Ele diz, confia em mim, creia em mim. E esta fé, Ele mesmo nos dá pelo ouvir da palavra. E assim, então, quando confiamos e estamos nas mãos de Deus, nós vivemos a nossa vida em fé. Então, esta é a notícia maravilhosa. Deus nos deu tudo o que precisamos em Cristo. E Ele não exige nada de nós antes para nos salvarmos, mas Ele nos salva. E aí, então, nós agimos em sua justiça, em meio às aflições, e assim também nós teremos a vida eterna. E por fim, nós temos o aspecto de que Deus tem o mundo todo em suas mãos. E isso é lei e é evangelho para nós. É lei no sentido de que se nós fazemos o que é mal, se nos distanciamos de Deus, nós estamos sob o seu juízo. Mas se nós continuamos em fé nas mãos de Deus, nós estamos sob a sua graça. E isso é um evangelho maravilhoso, saber que o Deus que está por detrás da história, que guia toda a humanidade, é um Deus amoroso, aquele Deus que se revelou em Cristo Jesus. Então, um exercício que eu gostaria que fizéssemos neste momento é, como eu disse, Abacuque é uma espécie de liturgia profética. Então, eu gostaria que nós exercitássemos, nós colocássemos, então, agora, essa liturgia para os nossos dias. Reencenássemos, então, o livro de Abacuque em nossa vida. E isso é rapidinho, apenas esse slide aí. Então, diante das injustiças que acontecem hoje, nós estamos ficando incomodados e clamamos a Deus até quando? Ou nós temos ficado calados em meio a isso? Então, um primeiro passo dessa liturgia, clamemos a Deus, oremos a Deus. Que injustiças e maldades nós estamos presenciando? Coloquemos isso nas mãos de Deus. E aí a resposta de Deus, muitas vezes, Ele não nos livra das aflições, e Ele pode, inclusive, permitir que as coisas se tornem ainda mais pesadas, como trouxe o julgamento por meio dos babilônios ao povo de Deus. E agora? Quando as coisas ainda pioram,
o que nós fazemos? O que fazer quando Deus permite que os perversos triunfem sobre quem é mais justo? Assim como o profeta fez. Levemos isso a Deus. Não escondamos o que está no nosso coração, por mais dificuldades que temos, por mais que briguemos com Deus, coloquemos isso nas suas mãos, mesmo que a resposta de Deus não nos agrade. E agora, então, assumimos o nosso posto de vigília na palavra, buscando em Deus orientação e aguardando ansiosamente, e oramos a Deus, e então aguardamos a sua resposta. E a sua resposta, hoje nós já temos, que é esta que nos foi dada no livro de Abacuque, que nos é dada especialmente no Novo Testamento, mas em toda a palavra de Deus. Que, embora o ímpio haja de forma traiçoeira e não se sacie em fazer o que é mal, o justo vive pela sua fé. Então, continuemos confiando neste Deus, vivendo em fé, sabendo que Cristo é Senhor sobre todas as situações. E diante do que ouvi de Deus, eu certamente, em diversos momentos, vou sentir fraquejar os meus ossos, os meus lábios vão tremer, os meus joelhos vão vacilar, mas eu espero a Deus, eu espero em Deus, em silêncio. Eu confio na justiça de Deus e na salvação que foi prometida. Mesmo que não veja os frutos pelos quais eu estou clamando a Deus, mesmo que me falte até mesmo sustento, eu confio no Deus da minha salvação, que não me trai, que não falha, que não me frustra, que não tarda, cuja palavra certamente se cumpre. Esta, então, é a mensagem do livro de Abacuque. Essas, então, são algumas das bibliografias que eu utilizei para fazer esse estudo bíblico. Então, nós vemos que o livro de Abacuque nos ensina a vivermos a nossa vida em meio às diversas situações que enfrentaremos, injustiças, dificuldades. E então, que esta palavra habite em nosso coração e assim possamos, em meio às dificuldades, em meio às provações, seguir confiando neste Deus que não falha. Então, para concluir este momento de estudo, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por nos abençoar com a Tua palavra, por podermos ter o Evangelho hoje, que chegou a nós, de que Tu nos amas e de que Tu nos salvaste por meio de Cristo Jesus, por Tua infinita graça, sem que merecesse isso, sem que tivéssemos feito qualquer coisa para merecer. Senhor, pedimos que agora nos guarde nesta fé, nesta confiança em Ti, para que assim vivamos nossa vida em paz, sabendo que tudo está nas Tuas mãos, sabendo que este amor que revelaste em Cristo Jesus é o amor que tens por nós em todos os momentos, mesmo quando não vemos. Senhor, fortalece isso em nosso coração para que caminhemos contigo e guarda-nos hoje e sempre em teu caminho. Isso pedimos e também agradecemos, porque tudo isso nos deste por tua graça em Jesus Cristo. Isso então oramos em nome de Jesus. Amém. Era esse estudo então, me desculpe se acabou se prolongando um pouco, mas então que Deus os abençoe durante mais esta semana, os acompanhe e nos vemos então numa próxima oportunidade. Até breve.